Vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e os versos 34 ao 44, que diz: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E, como o dia fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Dai-vos vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compramos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhe disse: Quantos pães tem? Ide, vê. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se e repartindo-os de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém por esta leitura. E eu convido a todos a sentar para meditarmos nesse texto, um texto bonito, um texto que falou, eu creio, não só ao meu coração, mas aos nossos corações. Aqui nós sabemos que Jesus tinha se afastado um pouco. No início do capítulo eu achei interessante que Jesus, no verso 7 e no verso 13, diz que Jesus chamou os discípulos e enviou de 2 em 2 e ordenou que tomasse o caminho. E aqui Jesus unge eles, dá autoridade para que eles saíssem fazendo a obra do Senhor. E assim foram, expulsaram demônios, ungiram enfermos foram curados. Então eles fizeram maravilhas em nome do Senhor Jesus. E aqui Jesus se afasta da multidão, vai para um lugar deserto, só que nós sabemos que em todas as passagens onde Jesus está, sempre tinha uma grande multidão ao seu redor. E quando Jesus, essa multidão se aproxima de Jesus, e Jesus desce do barco e começa a ensinar todos sobre as coisas do seu Pai. E os discípulos, isso que eu quero chamar a atenção, é como é o ser humano. Os discípulos, como eu disse antes, os discípulos andavam sempre com Jesus. Jesus tinha ordenado a eles, tinha dado autoridade a eles, mas nesse momento os discípulos se aproximam de Jesus. Então Jesus estava no lugar, Jesus estava no comando, Jesus estava direcionando, mas os discípulos ficaram ansiosos, afadigados, e chegaram e disseram: Senhor, já é tarde. Apresentaram o problema a ele. É muita gente, o lugar é deserto e a noite já se aproxima. Então, isso é o ser humano, Isso mostra as nossas preocupações. Às vezes, ela nos invade de uma certa forma, mesmo a gente conhecendo Jesus. Quando a irmã Judite falava aqui, ela falou do sumo sacerdote. Sumo sacerdote, há muito tempo que ele vinha orando, Quando a gente lê, a gente entende. Mas quando Deus, o anjo do Senhor, fala com ele, ele não creu. Ele achou estranho. Marta também, a gente vai ver que Marta conhecia Jesus, era amigo dessa família. Mas depois ela disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essas duas passagens já foi falado aqui hoje.
E isso são as preocupações humanas, as nossas limitações. Então, com os discípulos de Jesus, foi do mesmo jeito. Eles estavam preocupados com as coisas que podiam acontecer. A Bíblia diz que eram quase 5.000 homens, sem contar com as crianças e com as mulheres. E ele apresenta essa dificuldade. Deserto, o dia está adiantado, vai chegar a noite e não temos nada para dar a essas pessoas. Então, que nesta tarde o Senhor possa grandiosamente falar ao seu coração sobre as preocupações, sobre as ansiedades. Este mundo em que vivemos, ele é recheado disso, de indecisões, de incertezas, de insegurança. Mas o Deus da nossa vida, o Jesus que nós estamos falando nesta tarde, aleluia, ele está conosco. Já foi dito aqui que é uma promessa dele: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, que nesta tarde o Senhor possa preencher o medo, preencher o vazio da tua alma, preencher o que te aflige, porque Ele está no controle. Ele tem o domínio da situação. Não duvideis. Pode estar no deserto, a noite pode já estar bem adiantada, o problema pode ser enorme, mas Jesus está convosco. Jesus está no controle. E ele continua falando com os discípulos. Eu acho engraçado quando ele diz: vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão. E eles trazem outro problema. Como vamos comprar só com 200 dinheiro? O pão vai dar para tanta gente? Então, eles continuavam preocupados, continuavam com sua fé pequena, mas Jesus diz mais. No 37, ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. Quantas vezes Jesus prova a nossa fé, a nossa confiança nele? E aqui Jesus diz isso. Jesus sabia tudo que ia acontecer, mas disse: dá de comer a eles? Vão comprar pão? Vocês não estão preocupados com o que esse povo precisa comer? Resolvam o problema. Então, muitas vezes, nós somos servas do Senhor, confiamos em Deus, temos Jesus no nosso coração, mas na hora da necessidade, todas essas preocupações nos chegam. E o Senhor diz: deem de comer a eles. E eles continuam, eles disseram: iremos comprar com tão pouco dinheiro? O 38, ele diz, aí é quando Jesus começa a mostrar aos discípulos que eles estavam esquecidos quem era ele, que a fé deles era muito pouca. Ele diz: quantos pães tem? E eles chegam: só temos 5 pães e 2 peixes. Então isso não é nada, para essa multidão. Para quando estamos olhando com os nossos olhos carnais, isto não é nada. Mas o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz existir o que não existe. Ele é o Deus que supre toda a nossa necessidade. Eu sempre costumo dizer, não podemos olhar para o problema, mas nós devemos olhar para o nosso Deus, que é grande, que é poderoso, que fez os céus e a terra. Aleluia. E no 9 ele diz: ordene-lhes, que ele ordenou que lhes fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva. Então, sente o povo. E até aí os discípulos não sabiam o que ia acontecer, Sente em grupos de 100, de 50. E quando eu estava lendo, eu me lembrei do Salmo 23. Salmo 23 fala do nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. E ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, o nosso pastor, ele sempre quer que estejamos descansados nele.
Pedro, 1 Pedro, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então não se preocupe, lance sobre Jesus a sua inquietação, o seu problema, a sua ansiedade, porque ele é o seu pastor, ele é o seu amado pastor. E ele continua, descansem, aqui Jesus estava dizendo isso, sente o povo, descanse, não se preocupe, porque a providência, a provisão está nas minhas mãos. Vocês não têm como ir, porque daqui que vocês vão às aldeias circunvizinhas, quando vocês voltarem, já vai ser muito tarde e o dinheiro que vocês têm pode também não dar, como eles questionaram. Mas sentem, descansem na minha presença e esperem o que eu vou fazer, porque eu sou o Deus que posso todas as coisas. Organizem, porque a provisão, a providência já chegou. Então que nesta tarde o nosso Deus, Ele possa falar bem alto ao seu coração. Eu sou a provisão, eu sou a providência do teu problema, aleluia. Eu sou o Deus que supre todas as coisas. Acalma a tua alma. Acalma o teu coração. Deixa de inquietação. Porque eu sou o Deus que supre. Eu sou o Deus que não olho, que não tem limite. Eu sou o Deus criador. Eu sou o Deus criador. Nós somos suas criaturas. Nós somos limitados. Nós vemos só o que está à nossa frente. Muitas vezes nem alcançamos muito longe. Mas o nosso Deus, Ele vê o amanhã. Quando estamos passando por desertos, como costumamos dizer, por provas, as ondas estão altas, mas uma coisa é certa, devemos sempre saber disso, lembrar disso. Temos o Deus que supre todas as coisas. Temos o Deus que conhece o meu amanhã como a palma da sua mão. Sirvo a um Deus que é grande e poderoso. Quando começamos a pronunciar essas palavras, a nos lembrar das promessas que estão escritas nesse livro, às vezes estamos com as promessas nas nossas mãos, estamos com esse livro nas nossas mãos, mas estamos afadigados, preocupados, chorando, desanimados, mas devemos sempre lembrar disso. E continuando aqui, ele no 42, ele diz, eu acho lindo, porque todos comeram, foi distribuído pão, todos comeram, se fartaram, sobraram 12 cestos. Jesus deve ter entregado a cada um. Cada um de vocês leve um cesto desse, porque vocês têm pouca fé. Então, sobejou, levem para casa, se alimentem, porque eu sou Deus. Diz que sobejou, foram 12 cestos com peixe e pão. E mais de 5.000 pessoas comeram e se fartaram. Então, que nesta tarde, o Senhor, você entenda que Deus está com você, que Deus está no controle e que a presença do Senhor, a companhia do Senhor na nossa vida é suficiente, porque Ele é o nosso pastor e o pastor cuida bem das suas ovelhas, cuida bem do seu rebanho. Ainda no Salmo 23 e o verso 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Que foi o salmista Davi, que conhecia muito bem que era o seu pastor. E ele disse, mesmo que eu ande em lugares difíceis, mesmo que a morte me rodeie, mas uma coisa é certa, Ele está comigo, a sua vara me protege, o seu cajado me guia e eu não vou morrer nessa prova, porque Deus está comigo. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, 19, diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória
por Cristo Jesus. Então descansa no Senhor, porque o teu Deus, segundo as suas riquezas, o nosso Deus, ele é o dono da prata e do ouro do mundo inteiro. O nosso Deus entra onde eu e você não pode entrar. Então não podemos seguir o papel de Marta, que mesmo conhecendo Jesus, duvidou. E ele disse: o teu irmão não está morto, ele só dorme. E Marta estava neste mundo, totalmente neste mundo, sem pensar nas coisas do céu, sem pensar quem era Jesus. E ela disse: eu sei, Senhor, mas é na ressurreição dos últimos dias. E Jesus disse: não, não. Lázaro vai ressuscitar agora, Marta, e tu vai ver o meu poder. Então confie no Senhor. Descansa o teu coração, descansa a tua alma, porque Deus pode todas as coisas. Tu podes não estar vendo nada, mas o Senhor, Ele faz. Ele faz como lhe apraz. Agradece a Ele, porque Ele suprirá todas as tuas necessidades. Ele enxugará do teu rosto todas as lágrimas. Ele trará alegria ao seu coração. E Ele fará muito mais, além daquilo que pensamos, daquilo que pedimos. Ele faz muito mais. E faz com que a gente fique rindo, que a gente fique feito criança, pulando de alegria e até dizendo: como foi isso? Mas foi o Senhor, o Deus que operou o milagre neste lugar, o Deus cheio de misericórdia, porque aqui ele diz, quando Jesus viu aquela multidão, ele viu que eles eram como ovelha que não tinha pastor. Eles eram como ovelhas que estavam desgarradas, mas você tem um pastor por excelência. O nosso Deus está presente e Ele está com você. E você que ainda não conhece Jesus como seu Salvador, como seu pastor, Ele também lhe convida para você vir fazer parte, para você vir sentir a alegria que Ele tem, para você vir beber da água da vida que Ele tem para lhe dar. E a sua vida ser como uma fonte de água que jorra. E tu descansar deste mundo terrível, descansar do que te incomoda, descansar do que te traz tristezas, porque o nosso Deus é assim, Ele passa conosco na tribulação. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E nesta tarde está lançado o convite para que possas confiar em Deus e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.